Olá, boa noite. Eu sou o Geraldo Mello, jornalista, e boa noite para todos e todas que estão nos assistindo. Estamos, nesse momento, inaugurando mais um espaço para o debate aberto, democrático, sobre temas que interessam a sociedade e que fortalecem a democracia. O Papo Democrático é uma realização do Comitê de Lutas do Jardim Botânico, e vocês podem acompanhar as nossas iniciativas através do Instagram, através do Facebook, hashtag Comitê de Lutas Jardim Botânico. Hoje, para iniciar nossos programas, quero avisar também que nosso chat já está funcionando, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, já pode fazê-la, e no final, dependendo do nosso tempo, nós vamos repassando ao nosso entrevistado. E hoje nós temos o prazer de convidar, de estar conosco aqui, o jornalista Hélio Dolly. Ele abriu um espaço na agenda dele para nos atender, uma agenda bastante apertada, nós tivemos uma dificuldade ali para agendar, porque o trabalho é intenso, e o Hélio é um jornalista que já passou por todos os cargos de uma redação. Já foi repórter, já foi editor, já foi chefe de redação, trabalhou no Correio Brasiliense, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Rede Globo, Veja, Isto É, o nosso saudoso Jornal do Brasil, entre outras experiências que teve, como na iniciativa privada, com outros veículos. Trabalhou também no governo, foi secretário de governo, foi do Gabinete de Articulação Institucional. Então, assim, é uma pessoa que tem uma vasta experiência de comunicação e, além disso, professor universitário e mestre em comunicação social. Hélio, nós vamos começar te perguntando o que é básico. Explica para a gente o que é a EBC, o que é a Empresa Brasileira de Comunicação, o que você encontrou lá, depois desses 4 anos de desacerto, de desgoverno, e o que você está fazendo para resgatar esse importante sistema público de televisão. Bom, Geraldo, boa noite para você, para todas e todas que estão aqui participando dessa conversa. Olha, a EBC é uma empresa pública dependente do orçamento da União. Isso aí, eu falo isso porque isso aí cria uma série de limitações à sua atividade, e eu vou dizer logo de cara para você que é muito difícil trabalhar a comunicação numa empresa pública, porque empresa pública, a gente fala assim, numa empresa privada, você pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas na empresa pública você só pode fazer o que a lei permite. Então, você tem muitas amarras, muitas dificuldades para fazer um trabalho ágil, como é o da comunicação. Mas nós estamos enfrentando isso porque a EBC ela é nova, é uma empresa nova, é uma empresa de 2008. Ela foi criada em 2008, com uma proposta de fazer comunicação pública. E o conceito de comunicação pública, até hoje, ainda é, por uma parte, mal definido ou definido de várias formas, mesmo pelos acadêmicos, pelos estudiosos, e, por outra parte, é mal compreendido pela população, pela maior parte da população. Mas a EBC surgiu para fazer essa comunicação pública. Foi indo até que, em 2016, ela sofreu um baque. Quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, a EBC sofreu uma intervenção brutal do então presidente, o vice-presidente que assumiu. Ele cassou o conselho curador da EBC, demitiu o presidente que tinha mandato, estava no exercício do mandato, ele demitiu o presidente, mudou regulamentos, mudou legislação. E vamos dizer assim, esse desmonte ganhou maior intensidade no governo passado, porque aí anunciou-se, inclusive, o objetivo de privatizar a EBC. E não só privatizar, como fizeram o PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Nesse plano de demissão voluntária, saíram cerca de 400 empregados da EBC. E EBC, os empregados têm que fazer concurso, você entra por concurso.
você tem hoje na EBC apenas 120 e poucos cargos que podem ser ocupados por pessoas de fora da empresa. Os demais todos têm que ser ou por concursados ou por servidores públicos federais, distritais ou estaduais requisitados pela empresa. E houve um desmonte da EBC, tanto do ponto de vista ético, moral, porque o conceito de comunicação pública foi abandonado e se juntou a comunicação de governo com comunicação pública, houve uma deterioração de equipamentos, a falta de interesse pela empresa, além do que ela poderia fazer para o governo anterior, que era propaganda de si próprio, propaganda do governo, do presidente. Nós vimos agora aí a punição, né, a pena imposta ao ex-presidente, exatamente por ter usado, né, um canal público, a EBC, para fazer o que ele fez, né, naquela reunião com os embaixadores. Então, nós estamos trabalhando para recuperar isso, para reconstruir a EBC e que ela possa retomar esse papel, principalmente de comunicação pública, e do segundo braço dela, que é a comunicação governamental. Hélio, a gente vê o seguinte, a experiência que a gente vê de comunicação pública, é engraçado que os países capitalistas aí, que dizem liberal e tudo, eles têm uma comunicação pública forte. A gente vê, por exemplo, que a Europa tem vários BBC de Londres, tem vários veículos, várias emissoras de rádio e televisão, NPR inglesa, que é uma americana, a TBS americana, quer dizer, nós temos várias empresas, o Japão tem uma comunicação também bastante eficaz de governo e tudo. E eu queria te perguntar isso, você acha que no Brasil a gente consegue hoje ter emissoras públicas de rádio e TV fortes? Eu diria assim, não que venha a competir com a iniciativa privada, mas que conquiste um espaço tanto em nível de telespectadores, em nível de audiência, quanto de qualidade, e com esse viés de transmitir a informação fidedigna, correta e ética. Olha, o Brasil, na verdade, não tem uma tradição de comunicação pública, vamos reconhecer isso. A EBC, que é hoje o símbolo maior dessa comunicação pública, é de 2008, é muito pouco tempo. Você tem uma ideia, Geraldo? Na Argentina, a TV pública existe há 45 anos. E a TV pública lá é forte, é uma emissora forte, emissora de peso. Para você ter uma ideia, transmitiu a Copa do Mundo, né? Teve os direitos para transmitir a Copa do Mundo para a Argentina. Coisa que aqui no Brasil seria impensável, a TV Brasil transmitir a Copa do Mundo, derrotando os grandes canais privados. A Europa, como você falou, tem uma tradição de comunicação pública que vem desde as guerras, né? Desde o período posterior à guerra, quando surgiu a televisão, já existia o rádio, naturalmente, a Europa implantou emissoras públicas em praticamente todos os países da Europa ocidental, né? Depois abriram, nos anos 80 abriram também para a iniciativa privada, mas lá as emissoras públicas conseguiram se manter com protagonismo, né, com importância. Os Estados Unidos, você citou, Japão, Canadá, vários países têm isso. No Brasil, nós precisamos desenvolver esse conceito e popularizá-lo, fazer as pessoas entenderem o que é uma comunicação pública, o que é uma televisão pública, o que é uma rádio pública, o que é uma agência pública de notícia, né? Portugal, você tem a RTP. A RTP tem 8 canais de televisão, tem mais do que isso, eu não lembro o número exato, de rádios, de emissoras de rádio. Em Portugal, você tem a agência Lusa, que é uma agência estatal de notícias que tem correspondentes em mais de 20 países no mundo. Agência Lusa. Eu estou dando exemplo de Portugal porque assim, mais próximo da gente. A Argentina tem 3 empresas públicas, tem a rádio e televisão pública, tem a agência Telam e tem uma empresa de produção de conteúdos sociais, chama Contenidos Sociais. Então, nós precisamos criar essa mentalidade aqui, inclusive com nossos políticos, inclusive com os políticos, porque muita parte dos políticos brasileiros não entendem também isso, e acham que a EBC é uma emissora puramente estatal.
para fazer propaganda do governo, transmitir notícia do governo. Ela não é isso. Ela é uma empresa pública, por definição legal, estatutária, é uma empresa pública que faz comunicação pública e presta serviços à comunicação governamental. Então, ela atende a esses dois braços. Eu costumo dizer, é uma empresa e dois sistemas. Mas, na verdade, a comunicação pública se sobressai. A comunicação governamental é uma prestação de serviços que ela presta. Mas você, como você disse antes, assim, a EBC é aquilo que você conseguiu colocar muito bem, ela tem que seguir a lei. A lei é severa com a TV pública aqui no Brasil. Mas aqui, esse atrelamento quase que orgânico ao governo, porque você trabalha com orçamento do governo, e isso aí, como, por exemplo, você acha que a gente pode transformar essas emissoras públicas ou o sistema público de comunicação como um sistema do Estado e não do governo? E para isso não tinha que ter uma independência financeira, não tinha que ter, não sei, orçamento próprio, até uma forma de captação que fosse um pouco diferenciado e tudo, mas que tivesse uma forma de captação que ele se transformasse num sistema de comunicação de Estado. Você vê essa possibilidade? Eu vejo, viu, Geraldo? Assim, quando eu estava na universidade, muitos anos atrás, não nos meus últimos anos de universidade, eu estudei muito essa questão do sistema público, eu me interessei muito quando eu fiz o mestrado, não foi meu tema, mas eu estudei bastante isso, fiz trabalhos, dissertações sobre isso, estudei bastante. E uma questão, assim, eu estou te falando isso, mas é o seguinte, eu penso muito, pensei, depois eu parei de pensar nisso, em função de outras atividades, e agora, por dever de ofício, eu voltei a pensar nisso, tenho lido muito sobre isso, tenho procurado entender melhor, e eu acho que a sua premissa é correta. A premissa é o seguinte, se é um sistema público, é um sistema do Estado, que não deve ficar dependendo de governo, nem dos humores do orçamento, porque orçamento, o que é orçamento? Orçamento, você depende muito dos humores do Executivo e do Legislativo. Não é? Você está na dependência ali do Executivo e do Legislativo. O ideal é que a empresa pública, exemplo do que acontece em outros países, tenha fontes de renda seguras e permanentes. Por exemplo, vou dar exemplos assim rápido. Portugal é uma taxa na conta de energia, é um percentual na conta de energia que todo mundo paga para sustentar a comunicação pública. Na Inglaterra, é venda do televisor, é uma taxa sobre a venda de televisores. Isso vai acabar daqui a 2 anos. A BBC vai ter que se autossustentar independentemente, mas isso é daqui a 2 anos, já foi aprovada a lei. Cada país, nos Estados Unidos, a PBS, que você citou, a NBR, que é a rede pública de rádio, elas têm um financiamento da própria população. As pessoas têm que contribuir para que ela exista. Então, ela tem que mostrar que é importante para as pessoas, para que as pessoas contribuam. Mas, assim, nós temos diversas formas. Aqui no Brasil tem a contribuição de fomento à radiodifusão pública, que é uma taxa que vem das telefônicas. Mas sabe o que acontece? Primeiro, durante muito tempo ficou congelada, com depósito em juízo, porque as telefônicas recorreram à justiça para não pagar. Depois, algumas delas fizeram acordo para pagar. Mas aí entra um outro problema que nós temos, da EBC. Mesmo essa taxa, que é nossa para a comunicação pública, esse valor, ou qualquer outra coisa que a gente capte no mercado, um apoio institucional, uma publicidade institucional que é permitida, não é permitida publicidade de serviços e produtos, mas institucional é permitido, um contrato de prestação de serviço, esse dinheiro não vem para a gente, não. Esse dinheiro vai para o Tesouro, porque nós somos empresa dependente. Então, a gente fica numa situação péssima, que é o seguinte, vamos supor, a gente presta um serviço ao MEC, existe um contrato com o MEC, Ministério da Educação. Você sabe ter o canal 3 nosso, que é o canal Educação. E o canal 4 é o canal Saúde. É uma prestação de serviço à Fiocruz. No caso da Fiocruz é só transmissão, mas no caso do MEC nós fazemos produção. A gente tira recursos do nosso orçamento para fazer essa produção. Aí você vai falar, mas o dinheiro entrou.
porque o MEC vai pagar para vocês. Vai, mas o dinheiro não vem para a gente. O dinheiro vai para o Tesouro. Então, a gente gasta dinheiro do nosso orçamento e o dinheiro não vem para nós. Então, assim, eu estou falando tudo isso, fora vários outros problemas, para dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu acho o seguinte: no Brasil, as empresas públicas, até as autarquias, tudo, elas têm que estar vinculadas ao ministério. Isso é obrigação. Isso é inevitável. Mas eu acho que é preciso ter mais autonomia. É preciso pensar um modelo com mais autonomia, com uma renda segura, garantida por algum desses instrumentos. Tem vários outros. Você pode cobrar, por exemplo, uma taxa sobre os streamings, sobre todos esses contratos de streaming que você tem. Você pode cobrar uma taxa. Você tem diversas fórmulas de obter uma renda que não seja do orçamento, o orçamento é uma renda garantida. E que o dinheiro que a empresa capte venha para ela, de fato. E aí você tem que ter um modelo diferente para isso. Nós temos problemas, vou te dar um exemplo rápido, assim, para não passar do tempo. Se eu estou trabalhando numa emissora privada e eu falo assim, olha, eu estou querendo contratar um apresentador do meu telejornal. Eu já tenho mais ou menos em vista, né, quem são, escolho lá, converso com ele, faço uma proposta, ele aceita, tudo bem, assino o contrato aqui, você vai ganhar tanto, tal. No dia seguinte, eu ponho o apresentador no ar. Na EBC, você tem alguns limites até... Licitação. O pessoal do quadro seja apresentador, porque tem que seguir o concurso à risca. Entendeu? E aí, se você quer contratar um apresentador no mercado, como pessoa jurídica, você precisa, no mínimo, de 6 meses para fazer isso. Por causa daquela burocracia, do contrato, licitação, contrato, inexigibilidade e tal. Então, é por isso que eu falo, meio incompatível com o negócio da comunicação. Entendeu? Fora que aí vem o TCU para dizer que foi feito errado, manda refazer, aí, entendeu? Então, é um processo muito complexo que a gente tem. Então, você exigir que a TV pública, nós queremos crescer, nós queremos audiência, nós queremos melhorar, e estamos trabalhando para isso, mas não dá para a gente achar que vai fazer isso de uma hora para outra, nem que logo, logo nós vamos estar concorrendo com as emissoras privadas, que têm fatores concorrenciais muito mais favoráveis do que nós temos. Tá certo. Eu podia... A Beth já está a postos aí, eu gostaria que ela entrasse também para a gente dividir um pouco aqui as perguntas. Beth... A Beth está aí já. Beth, você quer entrar na conversa? Por favor, faça uma... Sim, houve aqui um contratempo. Boa noite, Hélio. Boa noite, Geraldo. Houve um contratempo aqui comigo, e então eu cheguei aqui muito atrasada. Na verdade, eu suponho que você já tenha apresentado o Hélio, né, Geraldo? Tudo direitinho. Certo. Porque a gente ia alternar, sabe, Hélio? Ele ia fazer a apresentação inicial, depois eu ia te apresentar, e depois a gente ia alternar as perguntas. Então, você já fez a primeira pergunta, não foi, Geraldo? Já, fiz algumas. Nós já estamos conversando aqui uma meia hora, né? Fiz algumas. Você já fez qual? Eu já... a conversa até agora, nós estamos conversando sobre a EBC, sobre o Sistema Público de Televisão. A gente ia entrar agora numa discussão mais do nosso dia a dia aí, dessa questão da conjuntura política nossa, da questão... Eu gostaria de saber da opinião do Hélio também sobre a questão das fake news, como que a EBC pode fazer para combater, porque a gente, como jornalista, nós sabemos que notícia falsa sempre existiu. Ela não é uma novidade, só que ela não era nem disseminada na quantidade e nem na velocidade que é hoje. Então, a gente estava entrando mais nessa conversa e eu iria perguntá-lo sobre essa questão das fake news, como que ele vê essa realidade da comunicação hoje, como que o sistema público de TV, né, pode nos ajudar a combatê-las.
Isso. Então, vamos lá. Boa noite, Beth. Boa noite, Hélio. Olha, como você falou, fake news, né, embora não tivesse esse nome estrangeirado, sempre existiram notícias falsas, boatos, maledicência, tudo isso sempre houve, né? Agora, a internet deu uma nova dimensão para esse fenômeno. E ele passou a ser usado com mais intensidade na polarização política que vem acontecendo no país, né? Por parte de um dos lados. O que a EBC pode fazer? O combate à fake news, na minha opinião, ele não se dá por um único canal. São várias ações né, que vão de informação, de educação, de punição, quer dizer, é um conjunto de coisas. No caso do EBC, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma coisa que você já até falou aí, de passagem assim, dar informação verdadeira. Ter responsabilidade com o que a gente informa, com o que a gente faz, né? Que é um princípio básico, inclusive, do jornalismo, que é você checar a informação, você comprovar a veracidade dela, você ouvir as diversas versões. Eu acho que essa é a maneira que nós temos, dentro das nossas limitações, para combater as fake news. Agora, nós estamos com um projeto lá, nós vamos mudar nossa programação na TV Brasil, aos poucos, porque, como eu estava falando, não temos condições de fazer uma mudança brusca de uma hora para outra, e vamos mudar também, vamos criar o canal Gov, que é o canal do governo, que é um dos 4 canais da EBC. Tanto no canal Gov quanto na TV Brasil, nós já temos projetos sendo construídos de combate às fake news, por meio de quadros em que nós vamos mostrar a verdade, mostrar o que estão falando e mostrar a verdade, né? São quadros diferentes nos 2 canais, tem formatos diferentes, mas o objetivo é esse. Então, o que a gente pode fazer? Ter critérios jornalísticos sérios, falar sempre a informação correta em qualquer circunstância e mostrar quais são as fake news que estão no ar, que estão sendo disseminadas, e contrapor, fazer a contraposição, seja no telejornal, seja num programa específico, que também vai ter programas específicos, vão tratar de redes, essa coisa. E aí é a maneira que nós temos. Bom. Beth, você quer perguntar? Hélio, isso aí que você está falando é muito importante. Agora, a minha preocupação é com a questão da audiência. Os canais governamentais, em geral, têm uma audiência muito baixa, porque o público fica atraído por novelas, não sei o quê, e os jornais televisivos tradicionais. O que a EBC poderia fazer nesse campo? Como poderia agir nesse campo? Beth, você tem razão. A audiência dos canais públicos ela é baixa, né? Como eu estava falando antes, por uma série de circunstâncias, algumas das quais eu expus, é muito difícil para nós, por questões orçamentárias, por limitações de pessoal, por limites de normas, de legislação, etc., concorrer em igualdade de condições com os canais privados. Mas eu vou, reconhecendo a baixa audiência, eu vou dar 2 informações a vocês. Primeiro, a rede pública de televisão no Brasil é a 5ª colocada em audiência de TV aberta. Está na frente, inclusive, da Rede TV. Isso não é a TV Brasil sozinha, é a TV Brasil e suas afiliadas, que participam da Rede Nacional de TV Pública, que nós encabeçamos. Essa rede tem todas as capitais, menos Rio Branco, mas até o fim do ano vai ter em Rio Branco, e tem diversos municípios brasileiros, são muitos municípios brasileiros. Ela está em 5º lugar, mas com uma audiência baixa. Mas aí às vezes, também a gente tem algumas ilusões. Por exemplo, qual é a audiência? Eu vou dar um número aproximado, porque essa audiência varia um pouco, mas
no momento em que tem muita audiência, a Globo News, sabe qual é a audiência da Globo News? É 0, alguma coisa. 0,6. A audiência da CNN é 0,2. A gente, às vezes, se ilude, porque, como nós, aqui no Brasil, a gente vive em bolhas, né, de modo geral, então a gente acha que o Brasil inteiro está assistindo a Globo News. Não está. Não está. A televisão caiu muito em termos de audiência, mas a TV aberta ainda tem uma penetração até ditada pela questão econômica. O nosso público é majoritariamente C, D e E. Você vê as coisas, né? É um público C, D e E que nós temos, majoritariamente. Então, Beth, é o seguinte, vamos reconhecendo esse quadro, o que nós queremos? A gente quer formar uma audiência. Quer formar uma audiência com uma programação de qualidade, uma programação de relevância que tenha a ver com essa audiência. Numa televisão aberta, é diferente do canal a cabo. Você pega o cabo, você tem um canal de esporte, você tem um canal de cinema, você tem um canal de música, você tem um canal, né, de notícias. Não, a TV aberta você coloca tudo na mesma programação. Então, a estratégia são os horários, né? São você montar a programação por horários, que é o tradicional em todas as emissoras abertas. Nós temos algumas condições de TV pública. Por exemplo, a TV Brasil tem uma programação infantil, que nenhuma televisão aberta mais tem programação infantil. Por quê? Eles jogaram a programação infantil para os canais a cabo. Aí você pega ali o cabo, tem 10 canais infantis. TV aberta não tem. Por quê? Porque a programação infantil não é rentável. Você não pode ficar fazendo publicidade para criança. Então, ela não é rentável. Mas, para nós, isso não importa. Nós não estamos atrás do consumidor, nós estamos atrás do cidadão, não é do consumidor. Então, nós podemos ter uma programação infantil. E a nossa programação infantil é uma das que tem a audiência mais alta. Dramaturgia. Né? Nós não queremos fazer novela bíblica, como era no tempo passado, que a EBC comprava novelas da Record por um preço altíssimo, absurdo, né? Para agradar um eleitorado, né, de formação evangélica. Nós não queremos isso, mas nós queremos ter um horário de dramaturgia que tenha a ver com o povo, né? Que tenha a ver com as pessoas, que tenha a ver com a cidade. Agora, hoje, nós não temos condições de produzir, nós não temos recursos para produzir. Nós não temos recursos hoje nem para coproduzir. A TV Cultura, por exemplo, não fez propostas de coprodução. Algumas produtoras têm feito propostas de coprodução, mas não podemos fazer coprodução porque nós não temos como aportar o nosso lado. Agora, no futuro, a gente pretende ter. Então, tem muita gente, Beth e Geraldo, tem muita gente que fala assim, não, a TV pública não tem que se preocupar com a audiência. Não é isso, não. Ela tem que se preocupar com a audiência, sim. Tem que ter audiência. Não adianta fazer TV para nós mesmos, né? Para dizer que está fazendo. A gente tem que preocupar. Agora, nós não buscamos audiência a todo custo, nem buscamos audiência para faturar financeiramente. Nós buscamos audiência para fornecer educação, cultura, informação fidedigna, cidadania, né? Formação para a cidadania, para a democracia. Esse é o objetivo da TV pública. Então, sem ilusões, nós não achamos que vamos disputar com Globo, SBT, Band, não temos condições dessa disputa. Mas nós queremos crescer. E com o tempo, você não estava ainda, Beth, eu falei assim, da necessidade de você conscientizar o país para o que é uma comunicação pública, qual a importância da comunicação pública. Então, acho que com o tempo nós vamos conseguir isso. Hélio, é isso que eu queria te perguntar. Eu acho que a sua tarefa é muito grande. É convencer, inclusive, convencer o governo, convencer até os nossos companheiros do governo, convencer o próprio governo, convencer os parlamentares da importância do sistema público de televisão, do sistema público de comunicação como um todo, né? Então, acho que esse trabalho que você está fazendo é no sentido de mostrar que nós somos uma realidade possível. Mas a EBC está dentro de uma estratégia de comunicação do governo.
do governo Lula, 3. Então, eu queria saber de você como que você avalia essa estratégia de comunicação, se a SECOM e a EBC estão conseguindo divulgar as ações do governo sabe assim, do jeito que precisa ser divulgado, e principalmente fazendo com que a sociedade aproprie dessas conquistas. Sabe, Minha Casa Minha Vida, os programas sociais do governo foram conquistas também da sociedade. E a comunicação tem que trabalhar também um pouquinho nesse sentido. Então, eu queria saber a sua avaliação da estratégia de comunicação do governo e como a EBC se encaixa nisso. Olha, como eu falei, a EBC ela tem como missão fazer comunicação pública e prestar serviços à comunicação do governo. Essa prestação de serviço à comunicação do governo é feita por meio de um contrato com a SECOM, contrato que a gente tem com a Secretaria de Comunicação. No outro canal é feito mediante um contrato que nós temos com o MEC. E num quarto canal, um contrato com a Fiocruz. Então, ali, nesses 3 canais, é que está concentrada a comunicação do governo. Nós vamos... eu não falei sobre isso, mas é o seguinte, antigamente você tinha a TV Brasil e a NBR, que era o canal do governo. O governo anterior juntou tudo e virou tudo comunicação de governo. Nós agora estamos separando. A partir de 24 de julho, nós vamos ter o canal Gov, com esse nome, Canal Gov. É um canal que vai ser totalmente dedicado e com suas redes sociais, né, com agência e tal, vai ser totalmente dedicado à comunicação do governo. Então, ele vai não só transmitir solenidade, transmitir discurso do presidente, entrevistas dos ministros, como ele vai noticiar a realização do governo, coisa que o governo está fazendo, de uma maneira que a gente pretende que seja nova, que seja diferenciada, né? Não seja aquela coisa chata. E o canal, a TV Brasil, que é o outro canal, aí vai fazer comunicação pública. Nessa comunicação pública haverá telejornais. Então, nesses telejornais, a gente pretende dar a informação de governo como um critério jornalístico, né? Diferentemente do outro canal. Para dar um exemplo, no outro canal, o Haddad vai dar uma entrevista, o canal Gov vai mostrar a entrevista toda do Haddad. Quem quiser assistir a entrevista do Haddad vai acessar o canal Gov, seja na televisão, seja no celular, no computador, e vai assistir. Na TV Brasil, a entrevista do Haddad vai ser apresentada jornalisticamente. Uma edição, com textos mais importantes, uma fala, o comentarista explicando, tal. Então, essa é a diferença dos canais. Eu tenho dito lá na SECOM o seguinte, a EBC é um importante instrumento que o governo tem para difundir suas informações. É um instrumento importante, porque a audiência é baixa, tal, mas você chega a muita gente. Antigamente, antes de estar em televisão, sempre que, às vezes, me chamavam para dar entrevista, né, quando eu estava no governo, tal, aí alguém chegava e falava assim, mas é a TV tal, quase não tem audiência. Aí eu falava assim, ou então quando eu assessorava alguém, né, que era convidado para entrevista, o cara falava, não vou não, TV tal não tem audiência. Eu falava, em televisão o pouco é muito. Uma pequena audiência numa televisão é gente para burro. Então, eu lembro que, às vezes, você dá uma entrevista numa emissora assim, que você acha que ninguém vai ver, você está andando na rua no dia seguinte, as pessoas estão falando, te vi na televisão, olha onde você estava lá. Às vezes elas viram na zapeada, né? Passou o zap ali, viu, mas vê, né? Para você ver que você estava lá. Então, eu acho que é um instrumento muito importante que o governo tem, sabendo utilizar bem, tanto o canal Gov, que é um canal, vamos dizer assim, da SECOM, praticamente, que é um contrato com a SECOM, quanto a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio MEC, que também são da EBC. Né? Beth, quer perguntar? Eu posso colocar uma pergunta aqui, Geraldo, daquela nossa lista? Pode, sim, eu estou... Por favor, Bom, entre a aí, gente tinha preparado uma lista de perguntas. Hélio, a gente tem, no momento, essa questão da inferioridade da esquerda nas redes sociais.
Você acha que os instrumentos de comunicação do governo, como você está falando aí, vão poder ter algum peso, vão poder ter alguma influência nisso, enfim, superar um pouco essa disparidade, né? Porque a esquerda está muito abaixo da expertise, vamos dizer assim, da direita nas redes sociais. Como é que esses instrumentos do governo vão poder atuar nisso e dar um salto e avançar nesse campo? Olha, essa questão dessa inferioridade, eu acho que tem que ser mais bem dissecada. Mas, de qualquer maneira, não é o governo que tem que fazer isso. Não é o governo que tem que enfrentar as redes sociais da direita, da extrema-direita, do fascismo. Não é o governo, até porque o governo não pode. Aquilo que o Bolsonaro fazia, de ter o gabinete do ódio instalado no Palácio do Planalto, no subsolo do Palácio do Planalto, com uma rede, usando inclusive recursos da EBC para isso, isso não pode ser feito. Então, não é o governo. Claro, o governo tem que ter suas redes sociais, tem que trabalhar bem suas redes sociais, não estou dizendo para não ter, mas o combate nas redes sociais, a batalha nas redes sociais, do lado da esquerda, na minha opinião, tem que ser travada pelos partidos políticos, pelas organizações sociais, pelo movimento popular. Esse setor é que tem que se preparar para o enfrentamento, né? Então, você mesmo participa da Geração 68, você tem visto lá nos grupos da Geração 68 a tentativa de nos ensinar como é que se trabalha em rede social, né? A gente lá está, de alguma maneira, aprendendo a lidar com as redes sociais, curso de mídia, né? Isso aí é uma necessidade para você enfrentar. Por que eles levam vantagem? Porque, na minha opinião, porque eles descobriram primeiro o potencial e tem muito recurso econômico. Então, é a mesma coisa, guardadas as diferenças, tal, é a mesma coisa. A imprensa da esquerda nunca concorreu com a imprensa de direita, em termos de audiência. O que eles têm? Eles sempre tiveram a TV Globo, a TV Band, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, os jornais dos estados, todos defendendo um pensamento ou liberal, ou neoliberal, ou social-democrata, ou fascistizado. E a esquerda sempre foi inferior. A televisão hoje sempre foi inferior. Então, as redes sociais, vamos dizer, essa posição menor nas redes sociais, ela reflete a sociedade. Ela reflete uma sociedade capitalista, onde quem tem mais dinheiro para impulsionar consegue mais resultado, né? Você pega mesmo campanha eleitoral. Aí tem um candidato que tem R$200 mil para impulsionar, e tem um outro que tem R$5 mil para impulsionar. Quem vai levar vantagem? O que tem R$200 mil para impulsionar o Instagram, o Facebook, entendeu? Sair do orgânico. Então, eu acho que a questão é essa, é uma questão mesmo de desigualdade estrutural que nós temos na sociedade que favorece o poder econômico. Agora, aprender a esquerda, de modo geral, ou até mais do que a esquerda, os democratas, de modo geral, tem que aprender melhor, a usar melhor as redes, a usar melhor o potencial, entender como é que funciona, né? Agora, o governo tem que fazer sua parte, o governo faz sua parte, tem que ter suas redes, o presidente Lula tem a sua, o governo tem o Twitter, os ministros podem postar, né? O pessoal do governo pode ficar postando no Instagram, postar no Twitter e tal. Tem que fazer isso, mas não é isso que vai criar a oposição. O governo tem seus limites, do mesmo jeito que no início eu falei, olha, a EBC tem seus limites, porque nós só podemos fazer o que a lei permite, né? Também tem seus limites. Não passa na cabeça desse governo montar um gabinete do ódio no Palácio do Planalto, usando recursos públicos para pagar um bando de youtubers por aí, como as coisas estão se desvendando, um bando de influenciadores, um bando de pessoal de rede, usando recursos da publicidade do governo, usando recursos de todo tipo.
ilicitamente, para fazer aquela enxurrada de rede social que eles tinham. Então, o governo tem esses limites. Eu acho que a gente não deve esperar tanto do governo, deve procurar se organizar melhor na população, sindicatos, partidos, movimentos sociais, organizações populares, para intervir na rede, entrar na rede, questionar. Nós ainda estamos muito na bolha, né? Mas também não é fácil furar a bolha, não. É um processo muito complicado. Às vezes a gente acha que é simples, mas não é não. Chegaram algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Algumas, inclusive, você já respondeu. Mas, assim, até por respeito ao nosso telespectador, eu vou... que uma do Fernando Martinez, que é nosso companheiro aqui do comitê, e ele estava citando justamente o que você falou antes lá, que é que na gestão da ex-presidente Cristina Kirchner, os clubes de futebol argentino que tinha dívidas com o Estado, que tinha dívida com o governo e tudo, e negociaram com transmissão das partidas. Ele está citando aqui. E ele está perguntando, e hoje aqui todos os nossos times de futebol deve ao INSS, deve ao fisco, deve a um monte de gente aí. Ele está perguntando se é possível replicar a experiência argentina no Brasil. Eu acho muito difícil assim, que isso dê certo, né? Porque os clubes têm dívidas históricas há anos e anos e vão só rolando a dívida, pagando. Vou dar um exemplo para o Fernando. Nós conseguimos a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí você vai falar, pô, Série D, né? É que está na Série D. Tem alguns times importantes, tem o Santa Cruz, lá de Pernambuco, tem alguns outros times. Mas a Série A é uma nota preta, a Série B também é, até a Série C é difícil. Então, nós conseguimos a Série D por um acordo com o grupo econômico, a empresa que comprou os direitos da Série D da CBF, que custou dinheiro. Como esse grupo tem interesse em comercializar para eles e tem interesse de colocar os jogos numa TV aberta, fez um acordo conosco, não oneroso para nós, para transmitir a Série D. E nós estamos satisfeitos da vida de transmitir Série D, porque futebol dá audiência mesmo na Série D. E como nós temos afiliadas no país inteiro, como eu falei, menos no Acre, por enquanto, os jogos acabam interessando. Às vezes a audiência em Brasília não é expressiva, mas a audiência lá no Espírito Santo porque está jogando um time do Espírito Santo contra um time do Pará, por exemplo. Então, a audiência no Espírito Santo e no Pará é boa. Isso para nós é bom também, embora não sejam emissoras nossas, são afiliadas. É tudo muito difícil no campo do esporte aqui, porque antigamente ninguém queria saber de transmitir futebol feminino. Hoje, a transmissão de futebol feminino, os direitos são altíssimos. Então, eu não acredito muito que, na realidade brasileira, essa fórmula argentina dê certo, não. Porque eu não vejo assim, os caminhos, as maneiras de fazer isso. Tomara que desse, né? A ministra Ana Moza ficou insistindo com a gente para tentar comprar os direitos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos no Chile. O embaixador do Chile foi lá na EBC, não foi por causa disso, mas ele foi lá e estava preocupado, porque nenhuma emissora brasileira ia transmitir o Pan-Americano, que vai ser em Santiago, né? Agora, esse ano. Você vai olhar o preço disso, é inviável. A gente teria que extrapolar o orçamento que a gente tem até o final desse ano para comprar as transmissões. Fora a ida de equipe, né? A montagem do equipamento, transmissão, é só o direito de você pegar e transmitir. Mas aí você tem que gastar para captar a imagem, para transmitir a imagem, para levar uma equipe de jornalistas, de narradores, essa coisa toda torna inviável para nós atualmente essa possibilidade. Beth, você quer fazer alguma pergunta? Posso fazer uma outra telespectador? Sim, vá lá. Lá em frente, Geraldo, por favor. A Sandra Leão está perguntando especificamente sobre programação
programas educativos para crianças. Ela quer saber, a EBC já tem alguns, mas quer saber se vocês vão investir mais nisso, se vão ser lançados novos programas, como que vai ser esse tratamento aí para esse público infantil? Olha, esse público infantil, na verdade, infanto-juvenil, né? Porque também é outro problema da TV aberta, né? As faixas etárias são diferentes. Um programa que interessa uma criança de 4, 5, 6 anos não é o mesmo que interessa uma criança de 9, 10, 11 anos, né? 8. Então, assim, mas nós estamos preocupados com isso. Já existe a programação infantil, estamos dentro das nossas possibilidades fazendo aquisições de programas que tenham conteúdo cultural, conteúdo educativo, e estamos vendo outras possibilidades. Por exemplo, nós não assinamos ainda porque não houve oportunidade. A gente ia assinar 3 acordos com a Argentina, na vinda do presidente Alberto Fernandes. Mas aí a Argentina mudou a formatação da coisa e os contratos os acordos, né, estão prontos, mas não foram assinados. Então, a qualquer momento, a gente assina. A Argentina tem experiências de programação infantil fantásticas. Lá tinha o canal Paca Paca, que ficou famoso mundialmente. A Suécia tem algumas experiências interessantes. Então, nós estamos preocupados em conhecer o que as TVs públicas fazem em termos de programação em vários países, até para aproveitar essa possibilidade de acordos, como esse da Argentina. Nós já temos acordo com a agência Xinhua da China, temos acordo com a agência Lusa de Portugal, estamos negociando um acordo com a RTP da África, RTP África, que é a Rádio Televisão Portuguesa África, né? Canal da África. Então, assim, esses acordos dão a possibilidade de a gente ver o que os outros estão fazendo e obter esse material. É claro que, quando a língua é outra, nós já temos mais uma dificuldade adicional, que é dublar, né? Claro, para criança tem que dublar. Dublagem tem um custo, tal, não está previsto no orçamento, porque o nosso orçamento é do ano passado, foi do governo anterior, mas nós estamos avançando. Para resumir, programação infantil para nós é prioridade, e a gente tem mostrado isso. Tá certo. Quer perguntar, Beth, alguma coisa? Posso passar por mais um? Bom, sobre programação infanto-juvenil, então você falou, né? E uma faixa de juventude já um pouco mais jovem mesmo. Existe assim, algum projeto, alguma ideia? Tem. É como eu falei, nós temos toda uma nova programação sendo debatida, estudada, e que a gente, quando chegou na EBC, se iludiu, achando que, em curto prazo, nós teríamos uma nova programação na TV Brasil e tal. Aí nós caímos na real. Quando a gente conheceu a realidade, a gente que eu falo são os novos diretores que vieram de fora da empresa, porque tem diretor de dentro da empresa, mas os que vieram de fora. Aí a gente aprendeu e falou, olha, não vai ser no estalo, colocar amanhã já uma nova programação. Então, nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, infanto juvenil, vou adiantar agora, nós já estamos estudando séries mais voltadas para a juventude, para esse público, vamos chamar juvenil. Séries mesmo, séries boas, tal. Nós estamos planejando, por exemplo, um programa de hip-hop, né, que seria produzido em São Paulo. Então, assim, nos nossos planejamentos, tem uma preocupação com essa faixa. E nós estamos vendo quais são as possibilidades. Nós temos, como eu disse, limites orçamentários que impedem tanto a produção quanto grandes aquisições. Porque para adquirir programa, você tem que pagar, né? Então, nós temos que trabalhar dentro dessa nossa realidade. Então, eu falo, por exemplo, nós estamos examinando séries. Aí depois nós vamos ver o preço dessas séries, por quanto custa, qual que é viável, qual que não é. E, é claro, tem uma equipe que faz o que eles chamam de visionamento. Eles olham tudo, olham cada capítulo. É um emprego bom, né? É pago para ficar assistindo filme, assistir série,
né? Eles ficam vendo para ver se está dentro dos nossos critérios, se atende em termos de qualidade, se tem um conteúdo cultural, se vai contribuir para a educação do jovem, da criança, do adulto. Então, estamos sim, viu? Temos essa preocupação. Eu falei disso porque me parece que o público pode ser conquistado assim nessas faixas mais jovens e se tornar fiel, vamos dizer assim, né? Exatamente. Depois de um certo tempo. Eu não sei como vocês encaram isso. É isso mesmo, Beth, você está certo. Por exemplo, eu falei, a gente quer manter essa faixa de dramaturgia. O que nós vamos colocar? O que aconteceu? Era uma novela bíblica. Quando a gente entrou, tem gente que quer tudo assim na hora. Tira essa novela, pô, mas nós vamos tirar a novela, as pessoas vão ficar com raiva, porque e o final da novela? Como é que vai? Aí, em respeito ao telespectador, nós mantivemos a novela até o fim, foi no Carnaval. Mas, quando ela estava para acabar, assim, bom, o que a gente põe no lugar? Não tem dinheiro para comprar uma novela, não tive nem tempo assim, de pesquisar. Olha, aí vem as sugestões assim, já teve uma novela angolana, já teve uma novela portuguesa, vamos ver. A gente vai ver. Então, houve uma opção, vamos dizer assim, realística. A gente pegou uma novela que já estava comprada por uma gestão anterior, estava paga, e que está com os direitos garantidos até 2025. É Os Imigrantes da Bandeirantes. Bom, essa novela não é grande coisa, mas também não compromete. Então, vamos colocar os imigrantes vão até novembro. E agora a gente está quebrando a cabeça para ver como é que nós vamos manter esse horário de dramaturgia depois de novembro. Que tipo de produto nós vamos colocar ali? A gente não quer ficar só comprando novela velha de outras emissoras para ficar colocando agora. A gente quer uma coisa que seja isso aí que você está falando, que ganhe audiência, né? que fidelize uma audiência. Aí a pessoa assiste a novela, aí se você coloca um programa legal depois, a pessoa às vezes continua, né? O programa que vem depois. É isso que a gente tem que montar. Então, você tem toda a razão. A gente tem que captar audiência por faixas, né? A faixa da dramaturgia, a faixa do esporte, do cinema. Nós estamos fazendo aquisição de filmes de qualidade, filmes brasileiros de qualidade, né? Nós vamos tirar Mazzaropi, entendeu? Esse filme, quem liga a TV Brasil já viu o mesmo filme do Mazzaropi 10 vezes, porque fica repetindo. Mas é uma questão de grana, entendeu? Agora, nós vamos substituir. Aí você fala, por que vocês não já substituíram? Porque você tem que comprar os outros filmes para colocar no lugar. E isso não é fácil. Nem o processo de compra é fácil. É um processo complicado. Mas nós vamos pôr. A gente quer pôr cinema latino-americano, cinema africano. Mas a curto prazo nós não temos condição. Por quê? Porque tem que dublar, né? Ou em determinada faixa horária tem que legendar. Isso tudo exige um recurso, que no momento nós não estamos preparados para fazer. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar o seguinte: a gente quer fazer, a gente tem plano, está fazendo, vai estar fazendo aos poucos, porque as condições são difíceis. Tá certo. Tem mais outras perguntas aqui, Hélio, algumas você já respondeu, como eu já disse, isso qual a efetividade do Código de Ética de Jornalismo para enfrentamento à disseminação de notícias falsas? Nosso amigo, companheiro Charles Bastos está perguntando. Eu vou te fazer mais uma, que você já responde às duas. Perguntando de novo sobre a questão de estratégia de comunicação do governo Lula, você já deu uma explicada, e mostrou, e está citando como exemplo o programa Desenrola, né, e a lei que garante salários iguais. Como você divulga isso aí com mais... Como que né, você acha que você avalia aí, que isso aí pode ser melhor divulgado? Sobre programas infantis também, o pessoal está perguntando bastante aqui sobre isso, achando que é importante esse investimento. Basicamente é isso que veio para mim, aqui de perguntas.
Olha, o Código de Ética dos jornalistas ele tem uma peculiaridade em relação a códigos de ética de outras profissões. Os jornalistas não têm um conselho federal, tem um conselho federal profissional, uma OAB, não tem isso. Então, não há quem puna. Não há quem puna. O Código de Ética, se você viola, não acontece nada com você. No máximo acontece o sindicato te suspender, o sindicato te expulsar do sindicato, mas a maioria dos jornalistas, sinceramente, está pouco ligando para isso. Ah, me expulsou do sindicato. O que isso vai mudar a minha vida? Me expulsar do sindicato. Entendeu? É diferente de uma OAB, do Conselho Federal, que pune, né? Faz uma punição, pode até cassar o registro, né, do profissional que viola o Código de Ética. Então, o Código de Ética do jornalista tem um efeito mais moral, né? Eu não gostaria de ser acusado de violar o Código de Ética do jornalista, mas tem muito jornalista que não está nem aí se violar, se não violar. Então, o Código de Ética ajuda, geralmente o Código de Ética é bom para quem já é bom, sabe? Para quem já é ético, já respeita, aí ele segue o Código de Ética. Aquele que não quer saber, ele viola o Código de Ética, desconhece o Código de Ética e fica por isso mesmo. A realidade é essa. Em relação aos programas do governo, veja só, a estratégia de divulgação do governo não compete à EBC, compete à SECOM, compete à Secretaria de Comunicação. A EBC, como eu disse, é um canal para isso. Então, por exemplo, nós temos também a Voz do Brasil lá. A ministra Cida das Mulheres esteve na Voz do Brasil falando sobre isso. Ontem, a ministra Simone Tebet, que é autora da proposta, né? Ela que propôs ao Lula que fizesse isso, lá na campanha, lá atrás, ela foi ontem no programa que nós temos também, o Bom Dia Ministro. Bom Dia Ministro ou Bom Dia Ministro. Ela foi ontem lá, um programa de 1 hora, que é transmitido pelo Canal 2, futuro Canal Gov, e que cortes desse programa são usados nos telejornais que nós temos, são repetidos durante a programação da TV2. Então, a gente vai divulgando o máximo que pode. O Desenrola, nós já participamos, inclusive, de uma reunião no Planalto sobre o Desenrola, mas no papel de EBC. Nós não somos estrategistas de comunicação do governo, no papel de EBC. Entender o programa Desenrola para poder nortear a nossa cobertura do programa. Tal. A gente tem procurado, pelos nossos canais, Rádio Nacional, Voz do Brasil, os programas do Canal 2, futuro Canal Gov. A gente transmite a conversa com o presidente, né? Toda terça-feira, conversa com o presidente. A gente transmite no horário que é ao vivo, né? Às 8h30 da manhã, mas repete durante outros horários, repete à noite. Cortes da conversa são noticiados nos telejornais. É isso que a gente pode fazer, entendeu? É isso que está dentro do que a gente pode fazer. Aqui nós temos uma outra pergunta, só para finalizar, e já nessa construção que você fez, do SAAD, se a EBC pode fazer parceria com iniciativa privada, se já existe alguma parceria, e se essa possibilidade até legal de parcerias com emissoras da iniciativa privada. Olha, parceria, em tese, a gente pode fazer sim. Vou explicar melhor. Por exemplo, nós não podemos afiliar emissoras privadas. A rede de afiliadas da EBC são emissoras de caráter público. Emissoras educativas, tanto para a rádio quanto para a televisão. Emissoras educativas, emissoras universitárias, emissoras culturais, de fundo cultural, aí a gente pode, privada não pode. Nós podemos comprar produtos da TV privada? Podemos. Eu acabei de citar os Imigrantes, que foi comprado da Bandeirantes, né? Nós podemos transmitir, com a licença deles, podemos transmitir coisa deles, como eles podem transmitir nossa. Nós podemos estabelecer com a iniciativa privada parcerias institucionais. Ou seja, se uma empresa privada quer apoiar um programa nosso, vamos supor que
queira apoiar um programa de meio ambiente, que a gente vai fazer, essa empresa pode apoiar o programa. Ela não pode anunciar produtos e serviços nas nossas emissoras. Ela pode dizer que é uma empresa preocupada com o meio ambiente, é uma empresa que cuida da sustentabilidade, ela pode, mas ela não pode falar, compre isso, ou eu vendo isso, entendeu? Isso ela não pode. Então, as nossas parcerias, elas têm esse limite. Nós estamos, inclusive, estudando novos modelos para que esse dinheiro, aí eu vou voltar àquela minha conversa lá do início, para que esse dinheiro efetivamente entre no EBC e não vá para o Tesouro. Porque se a gente faz isso hoje, o dinheiro pode ir direto para o Tesouro, entendeu? E aí a gente gasta e não recolhe. Aí eu volto àquela questão do modelo, né? O modelo institucional, na minha opinião, tem que ser repensado. Eu não estou dizendo que isso é agora, porque eu acho que agora é hora de reconstruir a empresa, de fazer, mas a gente tem que ter um olharzinho assim de lado para uma necessidade futura de repensar esse modelo institucional. Você gostaria de falar alguma coisa, Beth? Perguntar? Bom, a gente já está se encaminhando para o final, não é, Geraldo? Ainda tem mais tempo? Eu queria fazer uma outra pergunta, mas aí saindo aí um pouco da esfera da comunicação, que eu acho que nós esgotamos bastante, começamos a entender mais de EBC, as dificuldades, os desafios e tudo, e queria entrar numa discussão que você participou efusivamente no ano passado, seus artigos e tudo, convocando os partidos que defendem a democracia para se unirem e tudo, contra a ameaça do neofascismo no Brasil. Eu queria te perguntar isso, como que você vê essa conjuntura política, principalmente nesse quadro de inelegibilidade do Jair Bolsonaro e quem é, na sua avaliação, quem são, né, os sucessores dessa extrema-direita que a gente sabe que não acabou. Ela só deu uma refluída, mas ela está aí viva e está com bastante vigor aí, né? Então, assim, eu queria que você desse para a gente uma avaliação, fizesse para a gente uma avaliação dessa conjuntura e o que você acha para onde vamos? Olha, Geraldo, Beth, em 2020, no início de 2020, naquela época estava começando a pandemia, eu acho que já tinha até pandemia, eu escrevi um artigo, eu acho que ele foi publicado no Congresso em Foco, eu não lembro nem mais onde ele foi publicado. Eu escrevi um artigo dizendo, com base numa análise que eu fazia na época, que era necessário uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro, que a esquerda sozinha não derrotaria o Bolsonaro. E foi muito criticado por alguns setores, outros disseram que era aquilo mesmo. Tal. Por quê? Foi uma análise que eu fiz que eu vi que a esquerda, mesmo tendo o Lula, e eu estou convencido de que a única pessoa capaz de derrotar Bolsonaro naquela conjuntura era o Lula, eu acho que o papel dele é da maior relevância na história do país, porque ele possibilitou isso. Eu acho que nenhum outro derrotaria o Bolsonaro, mas, de qualquer maneira, o Lula, só com a esquerda, não conseguiria se eleger. E aí a gente viu o processo que se desenrolou, foi necessária uma frente maior para derrotar o Bolsonaro. O Alckmin passou, né, foi o vice-presidente da República, o candidato a vice-presidente. O que eu vejo hoje é o seguinte: a extrema-direita ela não deixou de existir, ela está aí firme, mobilizada, com todas as suas características nefastas. Ela vai ter que buscar uma nova liderança. A questão coloca o seguinte: essa nova liderança da extrema-direita vai ter peso? Aí o pessoal fala assim, não, é o Tarcísio, governador de São Paulo. Eu não sei se vocês viram hoje o Tarcísio sendo esculhambado pelos bolsonaristas, porque ele está defendendo a questão da reforma tributária. O Tarcísio é um militar, o governador Tarcísio é um militar
foi ministro do Bolsonaro, mas eu acho que ele não é burro. Entendeu? Ele não é burro, eu acho que ele vai se desgrudar do bolsonarismo. Ele tem um compromisso, ele tem uma gratidão ao Bolsonaro, porque se ele não fosse ministro do Bolsonaro, o bolsonarismo não tivesse apoiado, ele não era governador de São Paulo. Então, acho que sim, ele não é burro, ele vai tentar, na minha opinião, ele está vendo o quadro, ele diz, vou me reeleger governador, não vou entrar nessa fria aqui de apoiar Bolsonaro. Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar é o seguinte, enfraquecer a extrema-direita. Se enfraquece a extrema-direita, nós podemos voltar a uma normalidade de que a esquerda seja esquerda, a direita seja direita, a extrema-direita seja extrema-direita. Entendeu? Assim, a esquerda dispute as eleições com o seu programa, com sua... Eu não vejo o governo Lula hoje como um governo de esquerda. Então, eu vejo muita cobrança. E não é porque o Lula não seja de esquerda, não é por isso, é porque as condições objetivas não permitem que seja. Um Congresso dominado pela direita, com Arthur Lira presidente dominando a pauta, o cenário, as negociações, a coisa toda, né? Com uma sociedade que se mostra na pesquisa dividida, né? Em relação a apoio ao governo, apoio ao Lula, tal, com dificuldades de executar um programa de esquerda. Quando eu falo que não é um governo de esquerda, não é desmerecendo, não, é dizendo ele não consegue ser um governo de esquerda. Ele não consegue emplacar o que a esquerda gostaria de emplacar, o que a gente gostaria que acontecesse, nós não temos força suficiente para fazer valer, por causa do Congresso, por causa até, eu vou dizer uma coisa que as pessoas veem, até por causa do Supremo. Porque não vamos nos iludir achando que o Supremo Tribunal Federal, que teve um papel fundamental na defesa da democracia e contra o Bolsonaro, é um Supremo Tribunal progressista, de pessoas progressistas, de visão progressista. Não, são conservadores, né? São pessoas conservadoras, pessoas formadas numa onda mais liberal. Né? Então, eu acho que é a velha questão que a esquerda sempre colocou, da correlação de forças. Então, o que eu acho que é preciso é fortalecer o movimento popular, que eu acho que é a grande deficiência no Brasil. Quando a gente vê a força do movimento popular em países vizinhos, né? Então você vê em determinado momento aquelas enormes mobilizações na Argentina, enormes mobilizações na Bolívia, né? No Equador, coisas recentes, estou falando as do Chile recentemente, né? Isso por si só não resolve, mas isso dá força. E o governo Lula precisa ter mobilização popular, na minha opinião, para dar uma sustentação para que a gente não precise ficar tão para a direita, a gente poder ir um pouquinho para cá, mostrando. E uma mobilização popular aí de sentido democrático, porque senão se confunde com a mobilização bolsonarista, que era no sentido antidemocrático, no sentido de vamos fechar o Congresso para dar golpe. Eu acho que a esquerda tem que trabalhar o seguinte, vamos pressionar o Congresso. Vamos pressionar o Congresso. Mas isso é dentro das circunstâncias atuais. Se você me perguntar o que você faria se a correlação de forças fosse diferente, favorável à esquerda, tal, eu ia dizer outras coisas aqui. Isso que eu estou falando é com base na análise que eu faço do momento que nós estamos vivendo. Entendeu? Você falar assim, olha, é possível pressionar o Congresso para o Congresso aprovar o que a gente quer no movimento, ótimo, vamos fazer isso. Entendeu? Agora, você falar, olha, a esquerda deve defender esse Congresso reacionário de direita, fecha o Congresso. Aí não. Aí nós vamos estar reforçando o pensamento de direita. Entendeu? Eu falo essas coisas porque eu ouço algumas pessoas falando isso. Eu acho que estão totalmente fora da realidade. Estão totalmente fora da realidade. A gente vê que essa frente contra o governo anterior, o bolsonarismo, a gente viu que até na comunicação do Estado de São Paulo ele estava contra. Quer dizer,
nos editoriais. Então, o seu Estado de São Paulo é um jornal super conservador. A Rede Globo, idem. Quer dizer, a gente viu que eles, né, a Rede Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, CNN, quer dizer, você tinha ali uma comunicação que era extremamente crítica. Agora, nisso aí, também, nessa questão aí da Globo, só voltando um pouquinho da nossa conversa, a gente vê o seguinte também, nós temos um sistema de concessão que o Bolsonaro ameaçou a Globo durante todo o governo sobre essa questão da concessão pública de televisão. Nós temos um sistema de concessão que também é conservador, ele é antigo, a sociedade não participa de nada disso, é feita pelo Congresso, mas numa forma que não tem participação social nenhuma. Como é que você vê isso? Como é que você acha que... Porque essas transformações ela tem que ser feita aos poucos. Nós sabemos disso, né? A gente, na nossa briga lá anterior, quando começou as TVs a cabo, que a gente brigou para que tivesse TV universitária, TV educativa, TV do judiciário, TV comunitária e tudo, e conseguimos esses canais que estão aí. Mas isso aí tudo você vai crescendo, você vai conquistando aos poucos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a questão das concessões, essa questão. E se você acha que essa extrema esquerda que eu estou dizendo, ela vai diminuir, ela vai se refluir e vai dar lugar a uma direita mais civilizada e tudo que vai tomar, vai abarcar esse papel que essa extrema esquerda aí não conseguiu levantar e não conseguiu ter sucesso. Olha, eu vou começar pelo fim. Eu acho o seguinte, a extrema-direita ela vai sobreviver se ela conseguir manter essa mobilização, essa força. Na verdade, ela soube captar um sentimento da população, a gente não pode negar isso. A população brasileira é majoritariamente conservadora, há um grande avanço das igrejas evangélicas nas comunidades mais pobres, principalmente, mas não apenas. Então, assim, uma série de circunstâncias que favoreceram a desmoralização da política e dos políticos. Né? Eu estou colocando os fatos, não estou dizendo por que aconteceu isso. Né? Mas tudo isso levou a um fortalecimento da extrema-direita que praticamente saiu do armário, né? Porque eles estavam ali escondidos, não apareciam muitos. Tá? Então, é o seguinte, qual é o grande líder deles? É o ex-presidente aí. Ele é o grande líder. Ele vai conseguir se manter? Essa julgamento não vai ficar só nesse do TSE, vai ter outros. Ele cometeu atos de improbidade, atos de diversos atos que a gente sabe, ele vai sofrer outras punições. E você vê que, vamos dizer assim, os políticos aliados deles estão abandonando. Eles vão abandonando aos poucos, eles são pragmáticos, eles estão interessados em outras coisas, então eles vão abandonando ao pouco. Então, tem que ver qual é a capacidade dele de se manter à tona e com quem, porque ele mesmo não é candidato. Com quem? Com a Michele, né? Eu não acredito assim. Com o Zema é bem fascistão, mas será que é com o Zema? O Zema tem essa força, né? A partir de Minas Gerais, aquele cara ali meio burro, meio grosseiro, né? Cara que não sabe nada, não lê livro. Né? Então, vai ser ele. Bom, Bolsonaro também é isso. Né? Perto do Bolsonaro, o Zema até é um lorde, né? Mas Democrático. A gente vai ver quem é que vai ser. Agora, o que eu acho? A direita, na minha opinião, ela vai se deslocar da extrema-direita e ela vai procurar uma candidatura para se opor à candidatura da esquerda. E aí nós vamos ter que, na minha opinião, examinar a conjuntura da época para ver se, em 2026, e acho que a eleição próxima municipal vai ser um pouco de parâmetro para isso, se em 2026 a esquerda tem condições de ganhar a eleição contra a direita e contra a extrema-direita, vamos dizer assim. Acho que isso é que nós não temos essa noção clara hoje. Agora, se não houver uma mobilização popular, um crescimento da mobilização popular, se não houver um investimento maior
nas periferias, né? Nesse público os chamados novos empreendedores, que tem uma tendência... pessoal de iFood e tal, assim, como resumo, os precários, né? Os precarizados, vai ficar mais difícil para a esquerda. Agora, a gente sabe também que a essência da eleição num país capitalista é economia, né? Quando a economia vai bem, as pessoas tendem a aprovar o governo. A economia vai mal, as pessoas tendem a rejeitar o governo. É a balança ali. Se o governo Lula, conseguisse sair bem na economia e o povo sentir essa melhora, né? E aí não é à toa que tem a sabotagem do Banco Central, não é à toa, é para impedir que isso aconteça, porque eles sabem da importância disso, e é por isso que o Banco Central fica mantendo os juros em patamares tão altos. A gente vai ter uma chance real de vitória. Eu acho que aí é possível. Agora, se não for possível, talvez se mantenha essa aliança que hoje está no governo, que não dá para dizer que é só de esquerda, né? A aliança está no governo. Não sei se vocês viram uma pesquisa da CNN ontem, quem é os candidatos mais fortes da direita? Simone Tebet, né? A Simone é a candidata mais forte da direita. A Simone está no governo. Como é que vai ficar isso? O Alckmin vem em segundo lugar. O Alckmin está no governo, é vice-presidente da República. Como é que vai ficar isso? O PT vai ter um candidato forte? Quem seria esse candidato forte? O Haddad vai conseguir ser, entre aspas, o Fernando Henrique da próxima eleição? Porque o Fernando Henrique virou candidato graças à economia, graças ao plano. Então, vai ser o Haddad? A gente não sabe. Hoje é meio difícil da gente saber isso. Geraldo, eu teria tempo de encaixar uma pergunta aqui para o Hélio? Pode sim. Sim, Beth. Então, Hélio, quando a gente saiu da ditadura para a democracia, não houve o que se chama de processo de justiça de transição. Ou seja, você saiu da ditadura e ninguém foi punido pelos crimes que a ditadura cometeu. Enfim, foi como se tudo fosse para debaixo do tapete. Agora, do governo Bolsonaro para um governo, digamos, civilizado, está acontecendo alguma coisa nesse sentido. O Bolsonaro já foi punido com uma inelegibilidade de 8 anos, já teve um senador, um deputado federal cassado e possivelmente haverá outros, porque houve realmente muito desmando, muito crime nesse governo. E essa transição, então, será que poderia ensejar um clima para você ir, digamos assim, para uma transição que não aconteceu na época da passagem da democracia para a ditadura, por exemplo, já que houve essa punição dos crimes do governo Bolsonaro, será que não há ensejo para se punir crimes de militares, de agentes da repressão que atuaram na época da ditadura? Porque esses crimes da ditadura que não foram punidos, na verdade, foram assim, uma espécie de entulho que impediu que uma democracia mais sólida se firmasse. Por exemplo, quando o Bolsonaro homenageou publicamente o Ustra, na votação do impeachment da Dilma, aquilo era para ter sido... Esse tipo de ação era para já ser considerada crime, devia ser criminalizado uma atitude de se homenagear um torturador publicamente, né? Então, o que você comentaria sobre isso, a respeito desse assunto? Beth, eu vejo da seguinte maneira, acho que quando terminou a ditadura, a maneira que a ditadura terminou, por um grande acordo por cima, né?
O governo que veio logo depois do fim da ditadura era um governo presidido por um ex-prócer da ditadura, né? O governo do Sarney, que era o líder da Arena, líder, presidente do Senado e tal, da ditadura. E, assim, vários outros. Antônio Carlos Magalhães era o ministro das Comunicações, né? Então, assim, o acordo ali impediu que isso fosse feito. Além do que, a conjuntura até internacional era outra, e sempre havia nos políticos o receio de uma reação militar, né? Ficava aquela coisa de os militares podem se incomodar, os militares podem... É diferente da conjuntura de hoje. Eu acho que, de alguma maneira, já é um quadro diferente no momento em que o próprio Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, pune o ex-presidente por um fato eleitoral. E se anunciam outros processos, improbidade, genocídio, etc. Tal. E sei lá, aquele Daniel Silveira está impunido, o Roberto Jefferson está na cadeia. Assim, há uma coisa que não houve naquela vez. Então, eu acho que está um pouquinho à frente. Mas eu não acho que vai ser assim. A tendência aqui no Brasil assim, tem que ser, as coisas vão acontecendo, depois elas entram num descenso, né? Começa aquela coisa assim, de repente descendo. Eu não duvido que daqui a um ano já esteja todo mundo, não, vou deixar isso para lá, já passou, tá, entendeu? É um pouco o espírito da elite brasileira, das elites políticas, econômicas brasileiras, é um pouco esse. Mas eu acho que o momento atual é bem interessante nesse sentido que você está colocando. Não é a justiça de transição na sua acepção plena, eu acho, mas está acontecendo, né? E não houve na ditadura. Houve fatos pontuais, depois, até hoje, né? De repente, alguém... esqueci o nome dele, o delegado foi condenado porque escondeu o corpo, não sei aonde. Acontecem algumas coisas pontuais, mas não houve o julgamento da ditadura, né? Assim, formal, a punição dos ditadores, como houve na Argentina, como houve no Chile, como houve no Uruguai, né? Que a gente vê generais, ex-presidentes presos, até morrendo na prisão por causa das penas altas, elevadas. Então, isso aqui realmente não houve, e eu acho que agora a gente está avançando um pouquinho mais. Gente, nós estamos caminhando já para o encerramento, Hélio. Nós vamos te dar um descanso. A gente vai te agradecer muito pela presença aqui no nosso Papo Democrático. Você inaugurou mais esse espaço. E a gente teve aí momentos aí de uma discussão muito rica, de muita qualidade, tanto sobre o futuro da comunicação pública no Brasil, como da nossa atual conjuntura. A gente te agradece muito por esse tempo que você nos cedeu, né? E aos nossos telespectadores, peço novamente, acompanhem os nossos canais, o Instagram, o Face, ali nós vamos comunicar quem será o nosso próximo convidado, e a gente vai continuar com esse programa daqui uns dias a gente está retornando com um novo convidado. Hélio, para suas considerações finais e as suas despedidas. Deixa eu só falar, fazer o meu agradecimento ao Hélio e lembrar aqui, para todos nós que estamos ouvindo aqui, que o Hélio, além de ter esse rico currículo que o Geraldo deve ter apresentado, também tem uma trajetória de luta política muito significativa desde os tempos de colégio dele, no CIEM, que era o Centro Integrado de Ensino Médio, o movimento estudantil daquela época, ele adolescente, pela UNB, e depois como combatente da ditadura na luta clandestina, que trouxe, inclusive, consequências para ele, como uma prisão. Então, o Hélio é um homem fiel a essa tradição de luta que ele teve também na vida. E obrigada por você ter compartilhado o seu saber conosco, Hélio. Beth, obrigado aí pela referência, até por uma boa coincidência, amanhã
eu guardei essa data, tem coisa que a gente guarda, né? 7 de julho foi o dia que eu fui recrutado pela organização clandestina que eu participei naquele período de 68, olha só, 7 de julho de 68, eu formalmente me senti muito importante com 17 anos de idade, sendo recrutado por uma organização clandestina, onde eu militei até o fim da ditadura. Então, obrigado aí por essas referências, Geraldo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente tentou outras datas anteriores, mas é que eu saio tarde lá da IBC, então, para estar aqui com vocês às 8h30, e também eu não podia fazer de lá, né? Eu sou muito curioso dessa coisa do que é privado, do que é público, né? Então, eu também não podia fazer lá da IBC, usar... Então, eu vim para casa para fazer daqui, por isso que ficava apertado o horário, mas hoje deu tudo certo, felizmente, e eu gostei muito de estar aqui conversando com vocês e respondendo as perguntas. Tá certo. Pessoal, então, obrigado, Hélio, obrigado, Beth. A gente dá uma boa noite para vocês e daqui uns dias nós teremos um novo convidado para o Papo Democrático, que, lembro, é uma realização do Comitê Popular de Lutas aqui do Jardim Botânico. Muito obrigado e boa noite para todos e todas.